Eu sou treinador, estou escrevendo livro, escrevendo artigo. E aí, minhas linhas de pesquisas hoje, dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, envolve diretamente a modalidade. Então, eu trabalho como nutricionista, onde nós estamos avaliando o efeito do risco de deficiência energética na modalidade. Então, avaliamos diversos atletas da modalidade, fizemos questionário de recordatório alimentar para ver qual é a frequência de pessoas que estão com risco de deficiência energética. 100%. É bem elevado esse número. É bizarro, é bizarro. Porque o que acontece também, Ramires, a própria dieta que foi imposta meio que pelo CrossFit, ela não tinha nada a ver com a modalidade, porque assim, eles preconizavam uma dieta, low carb. Paleolítica. Paleolítica, low carb. Ainda existe isso? Eu acho que não. Fala assim, dieta paleolítica. Não, a dieta deve existir ainda, né? Mas assim, era totalmente nonsense. Uma atividade que tem uma demanda da via glicolítica bizarra e aí você tira o carboidrato. É óbvio que vai dar merda. Não, e não só isso. Hoje um atleta treina algo próximo de 4 horas por dia, com volume absurdo de cardio. Então, se você come pouco carboidrato, tem uma baixa ingesta calórica, então o cara fica com uma probabilidade muito alta de ter um overreach não funcional, um overtraining, até lesões. Então, o sistema imune fica errado. Volta, rebobina um pouquinho. Rebobina é muito velho, né? Rebobina é complicado. Rebobina, quem tem 20 anos não vai entender. Não sabe nem que verbo é esse, né? Não sabe nem conjugar o verbo rebobinar. É bom até para corte. Sim. Overreaching, overtraining, diferença, overreaching funcional. Ótimo. Explica pra galera. Então vamos lá. O overreaching é algo planejado. Então, por exemplo, dentro do treinamento desportivo, você tem fases cujos treinadores querem aumentar o volume e até mesmo a intensidade para propiciar ganhos em aptidão, seja na força, seja no endurance, seja na resistência muscular, no caso do CrossFit. Então, isso é planejado e ele sabe que isso vai durar no máximo uma semana, talvez 10 dias. E logo em seguida vem semanas de deload, onde você vai reduzir o volume e a intensidade. Agora, a galera chama de choque. Semana de choque. Agora, quando o treinador ele erra, ele está aumentando demasiadamente o volume e a intensidade, mas algo que não é planejado e não tem deloads, o atleta fica em risco em ter um overreach não funcional. Isso pode ser mantendo também o mesmo treino e pecando na base de dieta e descanso? Também pode ser, né? Com certeza, porque o overreach não funcional ele não envolve apenas o treinamento, ele envolve o estilo de vida. Então, por exemplo, se eu continuo com o mesmo volume de treino, mas hoje eu tenho uma pior qualidade do sono, tenho uma baixa ingesta calórica, uma ingesta calórica ruim, então, todos esses fatores ambientais, eles acabam interferindo na sua recuperação. Então, consequentemente, você aumenta a possibilidade de ter um overreach não funcional. E aí, o outro ponto é que o overreach não funcional ele é diagnosticado. Você consegue observar que o atleta ou o aluno ele está em processo de perda de rendimento, ou até mesmo ele relata. E aí você consegue, então, peraí, eu vou reduzir o volume, você vai ajustar seu estilo de vida. E aí ele volta normalmente depois de algumas semanas. Agora o overtraining é quando você demora demais a diagnosticar o atleta. Tem casos na literatura de 2 anos, 3 anos, onde o atleta tinha um overtraining, estava com risco de deficiência energética, estava com baixo consumo calórico, e ele não sabia, não entendia por que ele não conseguia render, por que ele não conseguia ter resultados, estava piorando a performance dele, e quando ele foi descobrir, ele teve que abandonar o esporte, não conseguiu voltar. Alguns casos a pessoa consegue voltar ao esporte, mas 2 anos o cara treinando assim... Caraca, sinistro, né? 2 anos para ele entender que o problema era o consumo calórico. Então ele estava em overtraining em virtude da baixa quantidade de calorias que ele ingeria. Então, para quem faz essas dietas malucas, onde não existe prescrição de um nutricionista, ou se o nutricionista errou, porque ele não entende as fases do treino, a semana de choque, vou reduzir caloria. Não, semana de choque você tem que dar aporte calórico para o cara. O cara vai estar com volume lá em cima, intensidade lá em cima, o cara tem que ter uma boa recuperação.
Então, aí nesses casos, você tem um diagnóstico de overtraining que pode e é frequente o atleta talvez ter que abandonar o esporte porque ele não consegue voltar. Ele tem tantos problemas psicológicos associados com isso que ele chega para treinar e ele, não aguento mais. E quais seriam esses sintomas, né? O que indica que você está com overreaching ou com overtraining? Para a galera poder identificar quando... O primeiro passo na literatura é você fazer aqueles questionários de performance, qualidade do sono, questionários associados com o nível de estresse, e você conseguir enxergar na prática, o treinador e o atleta, o quanto que você está rendendo nos treinamentos. Então, se você tem uma queda muito acentuada na sua performance, se você não consegue performar de uma maneira que não é explicável, você pode começar a olhar os seus fatores de estilo de vida. Será que é meu sono? Será que é minha dieta? Será que é meu estresse? Será que é o treino, que é normal também o treino está errado? Então, são esses principais sintomas aí que você consegue observar e diagnosticar se a pessoa está com um processo de overreaching não funcional e de overtraining. Eu agora, na preparação final de um atleta meu, ele estava treinando 2 semanas com volume lá em cima. Aí chegou na 3ª semana, ele francamente falou para mim, não estou conseguindo treinar. Quebrou. Tô quebrado, tô cansado. Falei, não, peraí, vamos reduzir o volume de treino, tenta ver se você não está com nenhum outro problema na sua vida, se é estresse, se é sono. E realmente ele estava com o nível de estresse lá no alto. Mas eu reduzi o volume, ele conseguiu voltar e competiu bem. Boa. E essa coisa que você falou, o Ramires, do treino errado, qual que seria o principal erro? Assim, que a galera perde a mão no volume ou no descanso? Acho que vale até ressaltar que ele falou de um fator que talvez as pessoas possam interpretar errado, né? Porque tanto o excesso do treino quanto a falta de progressão pode fazer com que a gente encontre o que é platô de treinamento, que é aquela estagnação dos resultados, quando você encontra uma barreira para continuar evoluindo. Isso é normal para pessoas que estão em nível avançado. Quanto mais treinado, menos treinável você se torna. Princípio da treinabilidade, né? Então, quanto mais treinado, mais difícil vai ficando ter ganhos, evoluir, né? Mas tem também a galera que peca por menos. Não dá o estímulo adequado, treina aquém da intensidade, treina aquém do volume, faz sempre o mesmo treino e também vai ter essa estagnação de resultados e não vai ser um overtraining, né? Com certeza. Mas essa estagnação ela não estará acompanhada das consequências do overtraining, como, por exemplo, irritabilidade, falta de motivação para treinar, corpo pesado. Ele vai entrar num platô, mas os sintomas que estão associados com o overtraining não irão acompanhar essa falta de platô dele. Bom, e aí você comentou sobre... Os principais erros aí que você falou. O grande problema é que o pessoal não entende um dos princípios básicos do treinamento esportivo, que é o princípio da variação. Inclusive, tem gente que entende errado. Mas o princípio da variação, de acordo com as principais referências, está diretamente atrelado com a variação do volume e da intensidade. Então, muita gente confunde o princípio da variação com variação de exercício. Isso não tem nada a ver com o princípio da variação. Isso tem a ver com programação de treinamento, escolhas do exercício. Então, o princípio da variação está associado com quanto volume você está ofertando e o quanto volume você deve deixar de ofertar para que seu atleta continue a ter ganhos. Então, você vai subir a carga de treinamento, mais uma hora você tem que descer. Então, esse é o princípio da variação. Variação da sobrecarga, do volume e da intensidade. Você vai aumentar progressivamente o volume, mas uma hora você vai ter que reduzir novamente, fazendo esse ciclo. Só que, como o Bel falou, não existe adaptação ad eterno. Senão você encontraria pessoas fazendo agachamento com mais de 1 tonelada. Você encontraria pessoas pesando 400 quilos de massa livre de gordura. Então vai chegar uma hora que realmente você vai bater o seu teto genético. Então o seu treinamento, por mais que você possa chegar próximo do seu teto genético, mas muitas vezes, se você chegar próximo do seu PR, do seu RM, da sua melhor carga da vida, já é o suficiente. Então, quando você trabalha com atletas com 15, 20 anos de experiência, grande parte deles já estão próximo ali do seu limite genético. Então, se você faz uma periodização para ele chegar próximo da melhor marca da vida dele, já é um ótimo resultado. Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte,
Faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.